Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Ziza e eu estou feliz que você chegou até aqui. Nesse vídeo eu vou te apresentar o meu método de trabalho de cunho terapêutico e te mostrar como ele pode contribuir para você destravar as suas emoções e tornar a sua vida mais simples. E com isso você vai aprender a confiar mais em você, parar de buscar a sua segurança em outras pessoas, lidar com os seus medos e emoções em geral, cuidar da sua própria vida, exercer limites, ter relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Isso tudo através de um processo de acerto de contas com o passado, com perdão, despedidas, acolhimento da sua criança interior, reconexão com o seu poder pessoal, que você sempre teve aí dentro, na verdade, mas que por vários motivos você não usava plenamente ainda. E eu posso te falar com toda a propriedade, porque é um processo que eu mesma vivi na pele e que me ajudou a destravar os principais nós da minha vida e me tirou de uma posição de vítima para protagonista da minha própria história. E o que eu mais vejo por aí são mulheres reclamando da própria vida, do marido, do chefe, dos filhos. Mas a grande verdade é que reclamar sem fazer algo diferente só te faz gastar a sua energia vital e ficar ainda mais cansada, desanimada e distante dos seus sonhos. Comigo, então, você vai aprender a usar a sua energia para cuidar de você, investir no seu crescimento e viver a vida com a paz interior que você precisa. Na verdade, nós seres humanos, nós temos uma tendência de fugir daquilo que nos machuca. É o famoso jogar debaixo do tapete. Já ouviu falar sobre isso? A gente quer evitar falar de situações difíceis que geram desconforto, dor. Mas a ideia é exatamente o contrário. É que você vai tratar os seus machucados até que eles se tornem cicatrizes. Porque, na verdade, a dor é necessária para a cura, para a gente alcançar a mudança que a gente tanto espera. É como quando você limpa um machucado que está aberto na pele. A princípio, quando você vai trocar os curativos, dói, a pele está sensível, pode sangrar ainda, mas é uma dor que vai contribuir para aquilo sarar. E é assim também na nossa vida emocional. Você prefere a dor momentânea de tratar as suas feridas ou o sofrimento eterno de uma vida não realizada e relacionamentos insatisfatórios? Para você resolver questões importantes como melhorar o seu casamento, o trato com seus filhos, com seus pais, né? Às vezes até com seu chefe, você não consegue resolver isso apenas olhando para o hoje. Na verdade, você precisa olhar às vezes lá atrás para toda a sua história, para poder avançar mais à frente. Imagina que a sua vida é como se fosse uma árvore. E os frutos são o resultado que você vê hoje, certo? E os frutos são o resultado da qualidade da raiz. Raízes saudáveis e bem cuidadas, que recebem nutrientes, geram frutos saudáveis. Então, você vai precisar cuidar da sua raiz para melhorar a qualidade do fruto dos seus relacionamentos. E a sua história é essa raiz. Né? O lugar que você ocupou na sua família de origem, os vínculos que você estabeleceu lá, a sua relação interna com seus pais, tudo isso influencia em todos os relacionamentos da sua vida hoje. Só que esse processo, na verdade, não é para todo mundo, claro. E o curso é a mesma coisa, não é para todos, mas é para você que está em busca de mais na sua vida, mais autoconhecimento, mais autonomia emocional, porque você sempre se vê esbarrando nos mesmos problemas de relacionamento. Mudam as pessoas, mas os problemas se repetem. E você não está conseguindo resolver sozinha, virar a chave que você precisa aí dentro para mudar esse jogo. Você que sabe que precisa se libertar da dependência de pessoas, do marido, da mãe, dos filhos, ou até que já tem algum nível de autoconhecimento, mas ainda não vê isso resultar em melhoria nas relações. Também serve para quem sempre sonhou em fazer terapia, mas ainda não conseguiu. Ou até para você que fez ou já faz terapia, mas quer continuar enriquecendo a sua jornada terapêutica com um olhar sistêmico, que eu vou explicar aqui ainda nesse vídeo. O curso é também para mulheres que estão cansadas
de viver sobrecarregadas, com exaustão emocional, por estar sempre tão para fora, dedicadas mais ao outro do que a si mesmas, e que precisam parar para olhar para si, para suas emoções, para sua história e para aquilo que muitas vezes você tem evitado há tanto tempo. Agora, o curso não é, escuta isso, para quem quer uma fórmula mágica, uma receita instantânea de cura, mas assim, é para quem quer uma jornada de crescimento que vai contar com o seu engajamento, a sua entrega, tá? Não é também um curso profissionalizante que vai te tornar uma terapeuta e nem que vai te dar a possibilidade de atender através dele. Para você entender um pouco melhor o método, veja o que a Isabela Gressler, minha aluna, comentou sobre o resultado que ela teve na própria vida e nos seus relacionamentos nesse vídeo. Foi um divisor de águas na minha vida. Para mim, eu achava que eu me conhecia, achava que eu sabia a origem de alguns comportamentos, mas na verdade é que eu nem imaginava. Então eu descobri coisas assim que eu jamais imaginei sobre mim mesma, e comecei a entender alguns comportamentos que fazem parte do meu dia a dia, a origem deles, o porquê eu faço isso. E quando você tem a consciência de alguns comportamentos, é mais fácil de mudar. E eu descobri isso na mentoria, foi para mim um divisor de águas na minha vida. Vai mudar a forma que eu me relaciono com meu marido, com a minha mãe, com os meus filhos. E eu recomendo para qualquer pessoa, seja solteiro, casado, qualquer pessoa deveria passar por esse processo é uma redescoberta, você se redescobre. E para mim foi maravilhoso, super recomendo. Isabela achava que se conhecia, mas acabou entendendo muito mais da sua história e de si mesma através do curso. E isso mudou completamente a forma que ela se enxerga e, consequentemente, também a maneira que ela se relaciona com a sua mãe, filhos, marido. Veja também o depoimento tão verdadeiro, vindo do coração da Rosane, que está num processo de crescimento emocional e que está utilizando a ferramenta do curso em favor dela. No primeiro momento que eu comecei a fazer o curso, eu parei, tá? Porque eu me senti muito impactada, porque mexeu realmente, assim, sacudiu, sabe? Eu venho de uma família totalmente disfuncional, eu sou fruto de um relacionamento onde não houve um casamento, na verdade a minha mãe era casada com outra pessoa e estava separada de corpos, né? E aí teve um caso, um lance com meu pai, engravidou, e eu vim descobrir que eu não era filha do meu pai que me registrou quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, que eu fui conhecer meu pai biológico. Quem me criou foi a minha avó, tá? Paterna, a mãe do meu pai que me registrou, que na verdade ela não é nem minha avó de sangue, né? Mas eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida dela, por ela ter cuidado de mim. E eu nunca tive muito amor de atenção do pai, da mãe e tal. E o que acontece? Eu fui mãe muito cedo, com 15 anos, e eu sempre me cobrei muito, sabe? Pelo fato de eu não ter tido esse amor de mãe, essa coisa, né? Não ter sido. Então eu me cobrei muito e isso me custou um preço muito alto. Eu vivi um relacionamento abusivo, tá? Não tinha agressão física, mas muito abusivo. Eu suportei muitas coisas para que meus filhos não passassem pelo que eu passei. E, na verdade, foi um tiro pela culatra, né? Eu sempre me cobrei muito, tem que ser a filha perfeita para que a minha mãe falasse, ela tá ali, eu tenho que ser para que meu pai me enxergasse. E isso tinha um peso tão grande na minha vida, que eu não conseguia, na minha vida profissional, eu nunca consegui chegar a lugar nenhum, de fato, tudo eu parava porque eu não me achava boa o suficiente para aquilo, né? Eu tive vários relacionamentos afetivos frustrados, né? Hoje eu sou casada, graças a Deus,
Mas até isso, eu tava até meio que a ponto de meio que já desistir de mais um casamento e do lado de uma pessoa que eu amo, né? Quando eu comecei a fazer o curso, eu parei. Eu fiquei muito impactada, sabe? Porque tocar na ferida, né, gente, é muito complexo, né? É muito mais fácil a gente deixar pra lá. A gente acha que aquilo não, sabe? Ah, já passou, mas não é assim, sabe? A gente tem que buscar ajuda de verdade para tratar o nosso emocional, para a gente se descobrir. Não só eu, mas as pessoas que me cercam têm percebido, né? Então, o meu relacionamento com os meus pais melhoraram, com a minha mãe principalmente, relacionamento com os meus filhos, relacionamento com o meu marido, né? As pessoas que me cercam têm sentido isso. Eu tô muito mais calma, eu tô exigindo muito menos de mim do que eu exigia. Eu não sou perfeita e não vou ser perfeita. Eu, assim, de coração, eu acho que todas as pessoas deveriam, assim, buscar, sabe, esse crescimento, esse encontro consigo mesmo, porque é isso, eu tô me reencontrando. Eu tô me reencontrando, eu tô me descobrindo, eu tô descobrindo coisas em mim que eu não sabia. Não percam essa oportunidade, gente. Não percam essa oportunidade. Faz um esforço como eu fiz, dividi no cartão, parcelei, entendeu? E tô aqui buscando a minha cura emocional, sabe? Porque através da minha cura emocional eu sei que tudo vai fluir na minha vida e tá fluindo. Hoje, graças a Deus, são centenas de alunas impactadas pelo meu método. E eu sei que isso tudo é muito mais do que uma profissão, mas sim a minha grande missão na Terra. Contribuir com a cura emocional de mulheres e, consequentemente, com a restauração de famílias, que família sempre foi a minha grande paixão na Terra. Mas, óbvio, não foi fácil chegar até aqui. Podendo desfrutar de paz interior, de relacionamentos equilibrados, de uma vida realizada. Escuta o que aconteceu comigo e as marcas que a minha história me deixou. E o quanto hoje eu poderia estar muito distante do que eu tenho vivido se eu não tivesse buscado ajuda emocional. Olha só, eu sou a filha mais nova de 3. Tenho 2 irmãos mais velhos. E desde que eu me entendo por gente, eu me senti incomodando. Sim, é como eu me sentia. Eu sentia que incomodava minha mãe, sentia que incomodava meus irmãos, e quem mais me fazia sentir aceita na minha família era o meu pai. Aliás, eu posso dizer até que fui a filhinha protegida do papai, sabe? Ele me mimou muito, me poupou, sempre me tratou com muito carinho, mas também de uma forma até um pouco infantil, sabe? Ele me protegia da vida, dos problemas com a minha mãe, dos desafios do dia a dia e tentava muito me fazer sentir melhor, me poupando de frustrações. Por outro lado, eu tinha questões fortíssimas de relacionamento com a minha mãe, porque nós sempre fomos muito diferentes. Eu não sentia acolhimento da parte dela. Então eu passei muitos anos buscando seu amor, a sua aprovação, mas me sentindo muito longe disso. Hoje, óbvio, eu entendo perfeitamente que ela me ama, mas ela expressa isso de uma forma diferente da que eu esperei muitos anos, certo? Os meus irmãos mais velhos, eles nunca se abriram muito para uma amizade entre nós, né? Eu imagino que por eu ser mulher, bem mais nova, sensível, enfim, eu só sei que eles me chamavam de chata, me excluíam de tudo. Até que com o meu irmão do meio eu posso dizer que brinquei um pouco mais, mas com o mais velho era bem distante mesmo. Eu só sei o seguinte, eu olhava para aquela família e eu pensava, eu queria muito que as coisas fossem diferentes aqui. Eu percebia muitas crises acontecendo, mas eu não entendia muito bem o que era. Eu sentia a tristeza, a desconexão, o isolamento no ar. Muitas vezes eu esboçava a minha percepção de que aquilo estava acontecendo, mas eu era logo taxada como a chata. E eu queria uma família unida, que sentasse à mesa, em que houvesse afeto demonstrado, aceitação das diferenças, leveza. Mas o fato é que não tinha e eu me sentia muito julgada por manifestar o meu eu. Então, por muito tempo, eu sonhei em salvar aquela família.
Mas depois que eu percebi que isso era uma missão impossível, eu comecei a sonhar então ardentemente com a possibilidade de construir a minha própria história e fazer algumas coisas diferentes. Só que ainda passaria muita água debaixo dessa ponte. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, num acidente. Isso mudou a minha vida completamente, do dia para a noite, para muito pior. Eu perdi o meu aliado, precisei crescer na marra, o que realmente não significa que eu amadureci, né? Fui dando muitas cabeçadas após a morte dele. Me senti órfã, porque a minha mãe, em choque com aquilo que estava acontecendo, acabou nos deixando fazer as nossas próprias escolhas, nos dando ainda mais liberdade e autonomia, meio que para esfregar na nossa cara que os pais não são para sempre. Então, eu fui da menina mimada do pai para uma jovem solitária, sem identidade, sem direção em muitos aspectos e o pior, sem saber quem eu era. E cada vez mais, tudo o que eu queria era uma família para me sentir pertencendo. Sempre amei família. Só que a partir dali minha família se desestruturou ainda muito mais, porque o meu pai era como um grande elo que unia todos nós. E quando ele se foi, a minha família então, de certa forma, quebrou, rachou. E eu me senti ainda muito mais desamparada e só. E aí eu fui viver a minha vida no peito e na raça, lutando por mim e indo em frente, fazendo o que precisava ser feito, como se a vida fosse só sobre fazer e pouco sobre sentir. E como a perda do meu pai aconteceu 2 meses antes do vestibular, eu ainda não tinha certeza de qual carreira eu ia escolher. Eu ainda não tinha decidido isso. Aliás, quem tem essa certeza específica aos 17 anos, né, gente? Então, eu acabei optando pela comunicação social sem pensar muito. Mas porque eu sempre tive facilidade de me comunicar, né? Tinha muitos amigos, uma ótima capacidade de escuta, mas eu não posso dizer que a carreira de comunicação era o meu grande sonho, né? Mas foi o que eu consegui escolher naquele momento, e aí eu me formei em publicidade. Trabalhei muitos anos nessa área, passei até por grandes empresas, só que nunca posso dizer que me senti realizada nessa área. Eu passei muitos anos desconectada da minha essência, convivi muito tempo com um incômodo profundo em relação a isso, com problemas comigo, com as pessoas e também não me sentindo plena e realizada. Eu estava me sentindo distanciada daquilo que eu nasci para fazer na Terra de verdade, né? Eu vivi muito da vida adulta ainda agindo sob o comando da minha menina mimada, desprotegida, da minha criança interior, que eu vou explicar ainda melhor para vocês nesse vídeo. O fato é que eu vivi anos cega, sem me ver, sem me entender e me enxergando a partir da lente das pessoas, buscando a aprovação no outro, mas sem me sentir no controle da minha vida. E desde sempre que eu me formei, eu senti que queria trabalhar com algo que eu realmente amo, sabe? Com significado, valor. Eu não encontrava isso na comunicação social. Mas eu pedi a Deus, passei anos pedindo isso a Deus. E eu vi algumas pessoas trabalhando com o que amam, se realizando, unindo propósito, profissão, sabe, se sentindo vivas. E eu pensava, eu quero isso para mim. Até que eu passei pelo meu processo de terapia com a visão sistêmica familiar e fui tirando as minhas próprias amarras em relação à minha história de vida e mergulhando em mim mesma para descobrir o que realmente faz sentido para mim. E aí então eu enxerguei a possibilidade de estudar para me tornar terapeuta familiar sistêmica e realizar o meu antigo sonho de salvar famílias. Essa então foi a escolha da Roberta adulta, a partir da minha reconexão com a minha essência, da minha autonomia emocional. Agora, só olhando para o meu passado e tratando as minhas emoções, eu fui então me tornando capaz de escutar o meu eu, entendendo os meus sonhos, os meus desejos e deixando que a minha voz interior ecoasse mais forte do que a voz das pessoas. Certo? Então eu estudei anos e me formei como terapeuta familiar sistêmica. Atendi alguns casos na clínica social da minha igreja local, trabalhei com grupos de mentoria para mulheres e foi maravilhoso também com a visão sistêmica. Faço atendimentos individuais e em família.
E a partir do resultado que eu vejo na vida dessas pessoas, da transformação real que elas experimentam, então eu decidi preparar um curso totalmente online para disponibilizar para o maior número de mulheres possível um método que mudou a minha vida. Mas como eu tenho dito nesse vídeo, gente, mudanças efetivas precisam passar pelo nosso sentir, pelo nosso olhar profundo para nós mesmos, para a nossa história e pela decisão de lutar pela nossa transformação e crescimento. Então, assumindo as rédeas da nossa vida, parando de encontrar culpados. Eu, assim, vivi muito tempo. E hoje eu vejo muitas mulheres também perdidas, encontrando culpados para os seus problemas, buscando fazer mudanças na sua vida, mas, assim, de um ponto muito superficial, focando só em aspectos práticos, de mudança de hábitos, comportamentos, o que, obviamente, gente, pode ajudar em algum grau. Mas eu não vejo resultado efetivo e sustentável na maioria das vezes, quando você não ataca o real problema, entende? E eu só consegui atacar o meu real problema através da terapia sistêmica familiar. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, resolvendo separar-se, porque estão com problema de relacionamento com o marido. Ao invés de elas poderem mergulhar na sua história e entenderem a sua própria responsabilidade na construção da relação que elas têm visto e vivido hoje. Né? Muitas acreditam que quando o marido se tornar mais carinhoso, mais atencioso, o casamento vai melhorar. Mas, na verdade, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Para você ver mudanças efetivas, de fato, acontecerem na sua vida e nos seus relacionamentos, você vai precisar investir na mudança da sua mente. E a sua alma compõe a sua mente, você sabia disso? Sem você investir nas suas emoções e passar pelo sentir, dificilmente você vai conseguir experimentar mudanças que você quer tanto, sabe? Na vida, nos seus resultados, nos seus relacionamentos. E a nossa cultura, ela viveu muito tempo sob influência do mecanicismo, né? Alguns séculos, na verdade. Né? E quem não conhece aquela frase conhecida de Descartes que fala, penso, logo existo? E que pressupõe que tudo que nós precisamos, nós podemos conseguir pelo viés da razão, do raciocínio, da capacidade de tomar decisões. E é claro, gente, que o nosso lado racional é muito importante para a nossa vida. Mas tem um pequeno problema. Quando você quer mudar realmente e você foca só no aspecto racional, você fica limitada. Segundo alguns especialistas da mente, nós atuamos 95% do tempo no nosso inconsciente e 5% consciente. Segundo Eric Kandel, psiquiatra, prêmio Nobel da medicina, o inconsciente pode funcionar como um amplificador das nossas emoções. Ou seja, o que isso quer dizer? O que está na sua memória afetiva, registrado na sua alma, através das suas emoções, conduz muito mais da sua vida do que o que você imagina e gostaria. Tem até uma frase de Carl Jung, que é um psicoterapeuta que influenciou os estudos da psique no mundo, que diz o seguinte, gente, escuta isso. Ele diz, até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Uau, sente essa frase. Como ela ressoa para você. Nós precisamos acessar a nossa alma e as nossas emoções para ver as mudanças que a gente quer na nossa vida. E isso passa necessariamente por você entrar, olhar a sua história, o relacionamento com os seus pais e como você aprendeu a se enxergar a partir disso. Então, toda mudança sustentável precisa passar pelo sentir. Lembra que eu falei no início desse vídeo sobre você olhar para as dores e vai doer? Dói um pouco, sim, mas o que você prefere? A dor pontual de investir em você, de fazer esse processo terapêutico, ou o sofrimento eterno de uma vida mais ou menos, né? Então, pensando nisso, eu construí todos os módulos do curso, sempre associando teoria a exercícios práticos, para que você possa acessar a sua emoção, passar pelo sentir, mergulhar na sua história, expandir a sua consciência, sabe? O curso foi exatamente desenhado pensando nisso, você enxergar o lugar que você ocupou na sua história familiar, a missão que você herdou dessa família, seus vínculos, lealdades, para que você possa ter consciência e se libertar para crescer de uma forma exponencial, como nunca até aqui. Eu quero compartilhar aqui com vocês o caso de uma aluna do curso,
que nós vamos chamar aqui hipoteticamente de Maria. Olha o que aconteceu com ela. Ela chegou para fazer o curso muito incomodada com a sua vida, porque ela vivia à sombra do marido há anos. Maria não conheceu o próprio pai dela. A mãe dela, que era dependente química quando ela nasceu, a entregou para uma senhora que morava perto delas para ela cuidar. A Maria, então, cresceu sem o pai, distante da mãe, com um profundo senso de desvalor. Ela se sentia muito insegura, era muito dependente. E então, conheceu um homem quase 20 anos mais velho que ela e se apaixonou, na esperança inconsciente de que ele ia ajudá-la a resolver a sua vida, fazê-la se sentir amada, valorizada, tudo o que ela nunca sentiu na família de origem. E aí ela então encontrou naquele homem a sua grande esperança, né? A mãe da Maria já tinha feito muitos abortos antes dela chegar. E, inclusive ela tentou tirar a própria Maria, mas não conseguiu. Foi um milagre. Então, vai vendo, no inconsciente dela, desde a concepção até a gestação, a infância, ela foi recebendo sinais de que não era bem-vinda, amada, esperada, aceita. Ela se sentiu, então, sem valor, rejeitada, pequena diante da vida. E depois que ela se casou e ela percebeu que o marido não ia conseguir dar o que ela precisava, ela acabou desenvolvendo uma relação muito limitada com ele, como se fosse filha. Né? Então, quando ela chegou até mim, ela não sabia nada da vida do marido, não tomava decisões com ele adultas, não entendia alguns processos operacionais da casa e da própria família. O marido é que tomava todas as decisões, né? Ela ficava com a casa e os filhos, mas ele é quem ganhava dinheiro, se desenvolvia, tomava as decisões. Ela nem dirigia. E ela era tratada muito mais como filha do que como esposa do marido. E durante o processo terapêutico que ela viveu fazendo o curso, ela percebeu o quanto ela sempre buscou o suprimento emocional que ela precisava naquele casamento. E, obviamente, o que não aconteceu. E depois, quando os filhos vieram, ela acabou então projetando para os filhos essa necessidade de ser amada, suprida de afeto, valorizada. Mas isso já estava, inclusive, sufocando os filhos. Foi quando ela então iniciou o curso, até porque a filha dela, adolescente, também estava numa severa depressão. Bom, logo que ela começou a investir nela, se conhecer mais, entender, né, como essa história de dores deixou feridas profundas que somente ela poderia ser capaz de tratar, ela começou a olhar para o que realmente acontecia dentro dela. Aprender a escutar a voz dela interior, ela entendeu como acolher a sua própria criança interior ferida, né? E foi mudando assim o mundo interno dela. E à medida que o mundo interno dela ia sendo mais nutrido, preenchido, a dinâmica da relação dela com as pessoas ia cada vez mais melhorando. Os vazios emocionais eram preenchidos e ela ia se libertando. E é muito interessante porque a filha dela, inclusive, saiu do quadro severo de depressão. O relacionamento dela hoje com o marido está 1000 vezes melhor. E é muito impressionante ver como as coisas estão se transformando na vida de Maria. Mas não só daqui para fora. Daqui para fora está sendo consequência de algo que ela está mudando dentro dela. Muito forte, né, gente? Gente, isso é milagre? Não, é técnica. O curso todo, como eu venho falando aqui, é baseado na terapia sistêmica familiar, que começou a ser estudada em 1950 em Palo Alto, na Califórnia, dentro de um hospital psiquiátrico, onde ali profissionais despertaram para a importância da dinâmica familiar no tratamento de pacientes que sofriam de esquizofrenia. E eles percebiam como esses pacientes voltavam impactados e diferentes depois dos finais de semana que iam passar em família. E a partir dessa observação foi se criando a teoria, baseada principalmente também na teoria dos sistemas, que pressupõe que todos estamos conectados e que cada parte influencia o todo e é influenciada pelo todo ao mesmo tempo. Então, trabalhar com a terapia de família é olhar para a forma que as relações acontecem, não apenas para sentimentos. Sabe? É abrir a lente para além do indivíduo e ampliar esse olhar, observando as interações, atuando para gerar conscientização e sugerindo mudanças na forma como as pessoas daquele sistema se relacionam umas com as outras. É olhar para os pais, para os avós,
para os padrões geracionais que fomos expostos, para a nossa criança interior ferida, é aprender a nos acolher, a nos autorizar a falar a partir da reconexão com a nossa própria voz interior. Enfim, é encontrar o nosso poder dentro de nós, a partir da nossa história, para existirmos como indivíduos e construirmos o futuro que a gente tanto quer. E é por isso que é um método eficiente, é um método eficaz e com resultados, não vou dizer rápidos, porque eu não posso garantir tempo de ninguém, né, gente? Mas resultados efetivos. Agora, óbvio que vai depender da sua entrega, da disposição que você tem de mergulhar, de se entregar ao processo e certamente não sair mais igual. Né? Então eu quero te desafiar a dar esse passo aí a um novo nível e transformar a sua vida a partir da revisita ao seu passado, da negociação com essas vozes históricas, né? De você se abrir para a possibilidade de projetar um futuro diferente de tudo que você viveu até hoje, né? Para ter uma vida abundante. Se você deseja isso, realmente esse curso é para você. E agora eu vou explicar direitinho como é que funciona o curso, tudo bem? Ele é 100% online. Todas as aulas estão gravadas e já disponíveis na plataforma para você acessar pelo telefone, pelo computador, enfim, por onde você preferir. Basta você ter acesso à internet. Ou seja, assim que você efetuar a compra, você já recebe um login e senha por e-mail para ter acesso imediato a todo o conteúdo. E as aulas estão divididas assim. Primeiro módulo, você vai mergulhar na história, entender como é que funcionou a ordem na sua família. Nós vamos abrir a lente em relação ao conceito de hierarquia e limites e entender como estar fora do seu lugar de filha pode gerar sintomas, disfunções e pode estar prendendo a sua vida até hoje. Tá? Depois, no módulo 2, nós mergulhamos na criança interior, aprendemos a nos reconectar com ela, acolhendo as sombras, dores, que podem estar ajudando você hoje a co-criar relações insatisfatórias, né? Então, depois nós temos um módulo sobre o perdão, aí temos despedidas emocionais, né? E aí você vai entender por que muitos adultos paralisam em alguns pontos da vida, né? E ali você vai fazer lutos, né? Despedidas emocionais, elaborar perdas, mortes. Agora você pode estar aí se perguntando, né? Será que isso vai resolver no meu caso? Será que esse curso é para mim? Olha, eu não posso prometer, né? Porque eu sou apenas uma facilitadora. Quem vai fazer o trabalho é você, de fato, né? Mas eu te garanto que se você mergulhar nas atividades, se dedicar aos módulos e você realmente se abrir para essa jornada, a sua vida não será mais a mesma. Você pode estar pensando aí agora, mas Roberta, será que eu consigo fazer sozinha, sem acompanhamento de um terapeuta? E eu te digo, sim. O curso foi desenvolvido exatamente para você fazer sozinha, no seu timing. As aulas gravadas têm conteúdos e exercícios bem didáticos e claros, tanto para pessoas que já fizeram algum nível de processo terapêutico, quanto para quem não fez, tá bom? Eu te convido a assistir aqui mais depoimentos de alunas queridas e corajosas que mergulharam nessa jornada. E se você quer fazer parte desse exército de mulheres e transformar sua vida e seus relacionamentos, a hora é agora. Clique aqui nesse botão e você vai ser direcionada para a página de pagamento. E assim que finalizar a sua inscrição, você vai receber um e-mail de boas-vindas e aí é só dar o seu melhor. E outra coisa importante, você tem 15 dias de garantia. Então, se você começar a não se identificar, não quiser prosseguir, porventura achar que não é o que você procurava, você recebe seu dinheiro de volta. Enfim, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido resumir aqui os principais pontos do curso. Mas se você tiver ainda qualquer dúvida, tem um botão aqui embaixo para você acionar a mim ou a minha equipe pelo WhatsApp e nós teremos todo o prazer em te responder. Um beijo carinhoso e até breve.